Hoje no Jornal da Univate. Corpo de Bombeiros de Lajeado enfrenta dificuldades por falta de caminhões. Cidadãos recebem medalhas no Dia Municipal da Defesa Civil. Calor durante o inverno aumenta o consumo de sorvete. E a LAF conta com o retorno do Pixo e Ala Silva. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate está no ar. Boa noite. Boa noite. Após uma adesão tímida dos professores da região na greve de 4 dias dos servidores estaduais, o número maior de escolas estão sem aulas. Na segurança pública, as delegacias de polícia da região seguem com serviços de urgência e gravidade, contando com 30% do efetivo. As ocorrências passíveis de registro pela delegacia online não são registradas. As mobilizações mostram principalmente a indignação dos servidores estaduais com o parcelamento dos salários referentes a agosto. Vamos imaginar uma situação. Você vê um local ou uma residência, por exemplo, em chamas. Qual é a sua primeira reação? Chamar os bombeiros? Pois é, seria uma boa alternativa. Mas e se os profissionais que combatem incêndios não tivessem como chegar até lá? Esse é o drama que o Corpo de Bombeiros de Lajeado enfrenta todos os dias. A possibilidade de não conseguir atender aos chamados da população. Esse caminhão tem apenas 2 anos de uso. Parece ser muito moderno e útil, mas não é. O modelo é utilizado apenas para incêndios hidroquímicos, mas não possui todos os equipamentos necessários para o trabalho. Fica na garagem todos os dias. Já esse com autoescada está parado há 4 meses. A placa eletrônica está com defeito e precisa ser consertada com uma peça da Alemanha. Já o modelo mais antigo, de 1982, não aguentou a demanda das últimas semanas e está com problemas mecânicos. E tem mais um, o principal deles, na oficina. As viaturas sofrem um desgaste muito grande. E a nossa viatura ela chegou num ponto que ela baixou agora e vai precisar de uma manutenção bem extensa, uma manutenção que vai custar R$ 7.900. Nós vamos ter que mexer em setor de direção, suspensão, rolamentos, né? Uma reforma geral que ela vem precisando aí. Para suprir essa falta, nós recebemos uma viatura de Venâncio Aires, que também é um veículo antigo, né? É um Ford da década de 80 também. Os reparos nos veículos é pago pelo governo do estado, mas problemas no repasse de verba pode prejudicar o processo. A solução foi utilizar o fundo de reequipamento dos bombeiros. Com isso, eu conversei hoje com o secretário de Segurança e Cidadania do município de Lajeado, que é o gestor do nosso fundo Rebom, né, que nós temos recursos lá, no sentido de nós fazer um plano de aplicação emergencial e pagar a manutenção dessa viatura via Rebom, porque senão nós vamos ter que esperar muitos dias, e muitos dias eu digo assim, mais de 20 dias, para conseguir liberar o nosso primeiro, o nosso carro principal. E eu acredito que a viatura deve retornar lá pelo dia 8, 9, deve retornar a operação do carro principal de Lajeado. Enquanto isso, o trabalho é feito apenas com um caminhão emprestado. 13 cidades no Vale do Taquari são atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Lajeado. Nós não deixamos de atender as ocorrências. Todos os chamados serão atendidos. O que ocorre é que o tempo-resposta, com certeza, ele é prejudicado. Porque essas viaturas antigas elas não têm a velocidade que nós precisamos e que o carro principal nos dá. Se nós insistir em manter o tempo-resposta com a viatura mais antiga, nós vamos ficar sem viatura de novo. Então, a orientação que foi dada para os motoristas aqui é que esqueçam o tempo-resposta. Nós vamos chegar um pouco depois, mas é a maneira que nós temos de chegar com uma viatura em condições lá, com a viatura inteira. É a maneira que nós temos de que essa viatura não quebre no caminho, ir mais devagar, andar de acordo com o que o equipamento nos proporciona. As vendas do setor de supermercados subiram quase 5% em valores reais em comparação com em julho, na comparação com junho, e caíram 1,32% na comparação com julho do ano passado. No acumulado do ano, houve queda de 0,20%, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, divulgado nesta semana. Em Lajeado, os postos de saúde vão atender em turno único. O horário vai ser das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Alguns serviços funcionam normalmente, como o setor de transportes, farmácia e escola, os CAPs e a unidade do pronto atendimento à UPA. Os atendimentos agendados nos postos de saúde para a tarde devem ser reagendados para o período do final da manhã e horário do meio-dia.
E a seguir, Dia Municipal da Defesa Civil. Cidadãos recebem medalhas. Nós já voltamos. Já estão disponíveis para consulta os locais e horários das apresentações dos trabalhos aprovados na 17ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa, a MEP da Univates. O evento é de 5 a 9 de outubro, nos turnos da manhã, das 8h30 às 9h e da noite, das 7h20 até 10 para as 8 da noite. A Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Vales do Taquari e Rio Pardo, realizam dia 8 desse mês a primeira edição desse ano do evento Encontros Empresariais. O empresário Tirone Paz Ortiz, diretor executivo da Impli Tecnologia Eletrônica de Santa Cruz do Sul, debate com empresários e executivos o tema Empreendendo na Tecnologia. O evento começa às 7h30 da noite no Salão de Eventos da ACIL. O evento é de graça com jantar. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro, com a entrega da ficha cadastral preenchida na recepção da ACIL. São apenas 50 vagas ocupadas na ordem de inscrição. A Defesa Civil de Lajeado homenageou ontem pessoas que se destacam nas ações do órgão. 17 voluntários e entidades receberam medalhas no Dia Municipal da Defesa Civil. Marli é voluntária na Defesa Civil de Lajeado. Ela foi uma das homenageadas de ontem em cerimônia na prefeitura. Tô feliz, né? Porque pra gente é gratificante, né? É uma forma de ajudar. Outra homenageada foi a Alexandra, da Gestão de Riscos de Desastres vinculada à URGS. Quando a gente trabalha com risco, a gente fala muito da memória, que a memória é muito curta. Existem marcos que a gente tem que recordar, que não dá para voltar atrás, que a gente tem que trabalhar com prevenção, que a gente tem que mudar a cultura do nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente não tem como eliminar completamente os riscos que estão ao nosso redor, mas quando a gente trabalha com numa cultura de prevenção, a gente se prepara muito mais para o que está por vir. Ela se refere ao dia 1º de setembro de 1967, em que aconteceu o maior desastre natural do Vale. Por isso que ontem era o Dia Municipal da Defesa Civil. Um momento de reflexão, um momento de pensar que essas coisas podem acontecer novamente, que nós temos que continuar nos aperfeiçoando cada vez mais nas ações de defesa civil, uma prestação de contas para a comunidade também do trabalho que está sendo efetuado pela Defesa Civil, homenagear as pessoas que trabalham conosco de forma anônima nas madrugadas, quando chove, quando há intempéries, quando todo mundo está recolhido nas suas casas, nós estamos trabalhando. Desde 67, muita coisa mudou. O próprio conceito de defesa civil ele vem sofrendo transformações. E nós tivemos um grande ganho com a Lei 12.608 de abril de 2012, onde reorganiza a Defesa Civil, onde estabelece políticas nacionais de defesa civil. E no artigo 8º desta lei existe uma série de obrigações e de tarefas que o município deve cumprir, e nós estamos nos adaptando ainda, como é uma legislação nova, nós estamos evoluindo também neste processo, estamos treinando, pesquisando e fazendo uma série de estudos de sentido para que as atuações sempre melhorem na prevenção. Amanhã, ventos úmidos vão deixar o dia com nebulosidade variável e condições para chuvas isoladas, mas mesmo assim, curtos momentos com a presença do sol também são esperados. Na sexta, as condições do tempo ainda vão estar favoráveis para chuva passageira, principalmente nos períodos mais encobertos. A seguir, esse inverno registra consumo maior de sorvete. E antes do intervalo, veja as temperaturas para amanhã. A Câmara de Vereadores de Estrela aprovou na sessão dessa semana a instituição do Plano de Zoneamento Ambiental e Urbanístico com emenda conjunta dos vereadores. A proposta é destinada às regras do uso das áreas de preservação permanente em perímetro urbano e define os principais aspectos vinculados ao gerenciamento ambiental. Entre as medidas sugeridas estão a construção, nestas áreas, de prédios com limitação de andares e que possuam o próprio sistema de coleta e tratamento da água, das chuvas e dos resíduos produzidos. A matéria foi aprovada por todos os vereadores.
A programação da Semana da Pátria de Estrela começou ontem. O momento cívico foi em frente à Praça Mena Barreto. A atividade se repete até sexta-feira. Nesse ano, não será realizado o desfile por motivos de economia, mas será mantido o envolvimento de todos os alunos das redes de ensino nas atividades a serem desenvolvidas. Escolas municipais de educação infantil também têm programação especial no período. Inverno com temperaturas altas, pouco comum aqui no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que gostam e outras não. Para alguns setores da indústria, o calor trouxe bons resultados. Para aliviar a sensação térmica, o sorvete é uma boa alternativa e o reflexo foi positivo nas vendas. Agosto foi de calor no Vale do Taquari, mesmo em pleno inverno. A média mensal ficou 6 graus acima do normal. Desde 2004, então, ano que o CH começou a fazer as medições de variáveis do tempo, este mês de agosto, então, foi o que apresentou a temperatura média mais elevada desses últimos 12 anos. Só para ter uma ideia, a temperatura média normal aqui na cidade de Lajeado fica em torno de 15, 16 graus. E este ano, mês de agosto, se encerrou com uma temperatura média na casa dos 21 graus. Tomar sorvete é uma alternativa para aliviar o calor e o resultado é positivo para o setor. Martin trabalha como sorveteiro há 32 anos e nunca teve rendimento tão grande durante o inverno como este ano. No mês de julho nós vendemos em torno de 20% a mais que ano passado e no mês de agosto agora, que foi realmente um mês muito atípico, a gente fechou em torno de 40% de incremento de venda em relação ao ano passado. A gente sabe que está todo mundo falando que tem uma crise e tal. A gente até acha que talvez a performance poderia ser um pouco melhor, mas o clima realmente ajudou para a gente poder ter essa venda realmente acima da expectativa, muito acima da expectativa. Mas é preciso tomar cuidado para não exagerar. O valor energético do sorvete é elevado e deve ser consumido com moderação. E o que a gente tem que tomar cuidado com o sorvete é a questão da alta quantidade de açúcares e da alta quantidade de gordura hidrogenada que é adicionada ao sorvete. Consequentemente, aumenta os valores de LDL, colesterol sanguíneo, o que causa dislipidemia nas pessoas. Então, por esse motivo, deve ser consumido com moderação. Claro que pode, porque também, por outro lado, ele tem um alto valor de cálcio, né? Então, é um alimento rico em cálcio, que tem seus benefícios. E a seguir, a LAF conta com reforço. Silva volta a integrar o grupo de jogadores. Amanhã à tarde, o Lajadense enfrenta o Novo Hamburgo fora de casa. Essa é a primeira partida das quartas de final do mata-mata. O jogo é às 3 da tarde no Estádio do Vale. O fixo Silva foi reintegrado ao time da LAF. Cerca de 45 dias depois de ser afastado, o atleta voltou a treinar e viajou com o grupo para São Paulo. Hora de calçar os tênis e voltar à quadra. Um mês e meio depois de ficar fora da LAF, o fixo Silva volta ao grupo. Os motivos pelo atleta ser liberado ficaram no passado. Agora é correr para recuperar o tempo perdido. O grupo me incentivou bastante, me acolheu, a diretoria me fez... A gente conversou um pouco, né, para que eu voltasse. A LAF, já como eu conheço o grupo bastante qualidade, a gente na segunda fase da liga, a gente conversou com alguns jogadores, conversei com o Giba principalmente, com a diretoria. Graças a Deus eu estou de volta para tentar ajudar a LAF. Direção e atletas se reuniram nos últimos dias e chegaram a um acordo. O técnico Giba tinha apenas o capitão Marcelo Giba para a posição. Rafinha pediu liberação na última semana. O Silva é um excelente jogador, né? Ele ali na função de back, ainda mais agora que sem ele nós estaria com o Gibinha e ele sendo um back canhoto, que é diferente dos outros, ele faz um papel muito importante ali para nós. Então, a volta dele nós vamos ter um grande... Está sendo vantajoso para nós. Foram cerca de 45 dias longe das quadras. O camisa 5 da LAF afirma que não deixou o preparo físico de lado. Além de cuidar da família, frequentava uma academia em Erechim. Eu fiquei um mês, 10 dias ali parado, né? Mas eu estava na academia, estava correndo, estava fazendo esteira e estava cuidando da minha família, né? Isso também é muito importante. Mas já comecei a treinar. O Silva, a gente fez só uns 2 períodos ontem com ele, né?
ele não teve uma... Ele teve uma perda, claro que a gente notou, assim, mas estão com essas semanas que a gente vai ter agora, a gente vai tentando botar ele em condição de jogo e já botando um pouquinho de jogo para ele pegar um ritmo de jogo, né, que é muito importante. Para ele não perder, já que ele perdeu bastante por ter ficado parado, mas não perdeu tudo, entendeu? Dá para dar um trabalho ainda com ele. Mas não tem tempo para ficar parado. O atleta já está em São Paulo com o grupo. Amanhã enfrenta o Orlândia às 8h15 da noite. E aí, trazer pontos na mala é fundamental para quem quer avançar na liga. A gente sabe que é um jogo difícil, né, cara? Tipo, eles vieram de 2 vitórias na liga em 2 anos seguidos. A gente sabe que ali tem jogadores de seleção de muita qualidade. A gente vai tentar pontuar para buscar os pontos que a gente precisa em casa, que a gente faz 3 jogos em casa seguidos, né, na sequência. Então a gente precisa pontuar lá para a gente voltar com mais confiança em casa. E o próximo desafio da LAF é amanhã contra o Orlândia em São Paulo. A partida é válida pela Liga Nacional de Futsal e começa às 8h15 da noite. E o Silva, que você acabou de ver na matéria, já pode integrar a equipe. A edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma ótima noite. Obrigada pela companhia, tenha uma boa noite e até amanhã.